respeito da questão dos OVNI aí, da coisa toda que viralizou, o pessoal me cobrando da opinião, não é? Fui eu me meter a besta num canal aí, no chat, dei a minha opinião. Não abro mão da minha opinião. Mas aí o povo ali no chat mesmo, que me conhecia, assim, não que eu precise de elogio, mas comparando, né? Elogiar o trabalho, alguma coisa, não. Mas aí pegaram eu para Cristo ali, acabaram comigo. Como se eu fosse o quê? Um ser especial, que eu não posso ter opinião? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem está dentro desse trabalho e trabalhando, e paralelamente junto com os ufólogos, a vida inteira sou eu, mais de 30 anos. Caramba, será que eu não sei nada? Não sei fazer uma análise? Sempre que me perguntam sobre OVNI, eu digo, nada sei, porque tem pessoas muito mais qualificadas do que eu, porque não é minha área, meu negócio é contato, é ET, é outra coisa. Mas, aqui no canal mesmo, quantos vídeos eu já coloquei a respeito dessa questão das naves que são feitas aqui mesmo no planeta, por tecnologia deles, eles vivem aqui, eles são planetários, não é nave que vem de fora. Aqui nada mais sai, nada mais entra, é o que está aqui. Então os que vivem aqui e que têm tecnologia, eles fazem essas naves, aparecem no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, o mundo inteiro tem essas naves. Então isso você vê no céu do mundo inteiro, isso desde 1920 já era desse jeito, só que era tudo chapéu de alumínio, ninguém acreditava, aquela coisa toda, não tinha rede social, não tinha celular, câmera de alta resolução, nada disso. Eu mesma tinha um grupo de estudos, final dos anos 80 e 90, que onde eu ainda trabalhava só com terapia de regressão, não mexia nessa área, né? Lembrando que meu primeiro caso de abdução aconteceu em 2007, então antes eu trabalhava com isso. E eu juntava grupos, eu tinha uma agência de turismo chamada Exotour, e a gente viajava o Brasil inteiro, nesses lugares que tem a ver essa conexão mais espiritual e tal. Eu ia com grupos, eu fazia palestras, depois eu sorteava o pessoal ali para poder fazer a regressão. E eu fui para essa cidade de São Tomé das Letras, por exemplo, no sul de Minas Gerais, pelo menos umas 30 vezes. E à noite, com o grupo, a gente subia no lugar mais alto de São Tomé, já é muito alto, mas a gente subia no lugar mais alto de São Tomé e a gente fazia vigília. Então eu sou do tempo que fazia vigília, tá? Para fazer contato, para ver se via alguma coisa. E São Tomé naquela época, nos anos 90, não tem, até hoje não tem campo de aviação, não tem muito menos drone, coisa nenhuma. E a gente ficava ali a noite toda, e várias, não foram todas as vezes, mas várias as vezes eles apareciam. Surgiam no céu, um tanto quanto distante, e eram várias naves. E o pessoal que estava junto, é pena que o pessoal que estava junto comigo, lá, naquele tempo, eram mais pessoas idosas, mais mulheres, tudo, acredito eu que não deve ter ninguém vivo mais, né? Porque se eu já estou no adiantado da hora, imagina o povo que já era mais velho. Então não tem ninguém para poder chegar aqui e dar vamos dizer, o depoimento. Mas as pessoas rezavam, choravam, ajoelhavam, era um negócio lindo de viver. Então, já passei por inúmeras situações dessa daí e nunca comentei aqui, não é? Mas mais à frente, quando passo a ter contato com eles através da hipnose regressiva, entendi que as naves, e mesmo conversando com a aeronáutica, aqui em São Paulo, o pessoal sabe dessas naves de engenharia reversa feita por humanos e das naves deles, dos que são planetários, e que viajam o mundo inteiro, aparece no mundo inteiro. É um espetáculo, às vezes, em conjunto e tal. Agora, isso serve para quê? Vai mudar a sua vida no quê? Nada. Na hora que chega no assunto dado pela Fox News, que iam revelar, os Estados Unidos iam revelar lá as 4 linhagens que comandam por aqui, eu pensei que a coisa ia dar um boom, né? Porque fala exatamente das linhagens que nós temos aqui no canal, com as seções, que é o reptiliano, o Grey, o insetoide e os pleiadianos. Todos os outros demais humanoides se reportam aos pleiadianos, que é o comando Ashta. Falei, agora vai, vamos falar sobre o assunto e tal, que esse povo, os primeiros aqui são os que estão no controle na tecnologia e que tem esse outro lado que está aqui também
no apoio para ver se os humanos acordam para poder ter uma intervenção, vamos dizer assim, mais focada. Nada, o assunto morreu. Aí vem esse assunto que bate lá com a coisa do o dia do Spielberg, aí o negócio viraliza. E lá atrás eu falava nas lives e nos vídeos que isso ia ser cada vez mais se acentuar, o aparecimento deles. Não é porque agora está todo mundo falando. Todo mundo fala, virou um monte de especialista em nave, em ET, em não sei o quê. Então, eles estão dando show, quando não é fraude. Mas, no mundo todo eu estou falando, não estou falando de um caso específico. Então, eles dão aquele show. E eu já falei, isso também pode ser uma pré-preparação do governo oculto para ter a invasão alienígena. Então, você vai acostumando a ver OVNI aqui, uma coisa ali, daqui a pouco entra um monte de nave aí, pronto, a invasão alienígena e acabou. Já não estamos preparados? É a agenda 2030 deles, não é? Um governo só, uma moeda só, uma entidade espiritual só e tal, porque temos que defender o planeta dos alienígenas. Essa é a agenda e está seguindo. E quando um assunto desse vem desimportante, todo mundo foca nisso e a coisa vai passando. Mas falar das linhagens que controla por aqui, falar das linhagens que eu já falei lá atrás, em algum momento pode aparecer para você. Imagina se uma nave, se for uma nave mesmo, que descer aí onde você vive. E a holografia, você já sabe, vocês viram isso em sessão, aí desce lá os anjos bonitinho, ou então um pleiadiano maravilhoso e convida você para entrar na nave. E aí você vai e entra. Sabendo que essa nave não é de luz, não tem interferência deles, de seres de luz aqui, com nave, com nada disso. Isso tudo é simulação, a mesma simulação que fazem no túnel. Caramba, tem que entender isso, agora perde um tempão todo mundo com esse assunto. E o que interessa mesmo não segue. O que os humanos têm que saber é quem são eles, os que controlam por aqui, os que mandam essas linhagens aí, essa cambada toda, para poder uma hora botar eles para correr. Ou então chegar na frente, ou aparecer numa TV ao vivo, tira a máscara e aparece, faz o quê? Todo mundo sai correndo? Essa que é a verdade que ninguém quer falar. Não fala porque não sabe. Não sabem. Porque nunca tiveram experiência também de campo. Mas eles podem fazer, lembra nas sessões, as gozações, as coisas que eles são, eles podem fazer esse tipo de coisa. E até holografar. Casos, tanto que eu recebo aqui de mães, crianças que sonham, que veem essas criaturas, que eles estão aterrorizando, bem. Agora, se dá muito foco para esse tipo de assunto, eles crescem. Não é? Os tontos, estão achando que veio de fora, que vai salvar o planeta. Aí fica fácil, para um projeto como eles têm em 2030, aparecer um monte de nave no céu, dizer que o planeta está sendo atingido, que nós temos que unificar, e ser todo mundo, né, um dinheiro só, um governo só, mas vai ficar facinho para ele, porque está fácil. Eu vejo qualquer situação dessa como é fácil. Então, a gente às vezes fica um pouco desiludida de ver como a coisa está caminhando. Puxa vida, eu esperava bem mais dos que estão por aí falando tanto de extraterrestre, que eles fossem entrar para falar sobre o reptiliano, sobre o Grey, sobre os insetóides, quais são as atuações deles aqui no planeta. Mas não fala porque não sabe, entende? Então, mas quem sabe? Aí não interessa. Agora tem um monte de gente da ufologia tentando ver a minha opinião, principalmente depois que a Fox fez a questão, bateu lá com o que ela vinha falando. Me conhece, todos. Mas nunca me deram bola, nunca me deram crédito. A Cássia está mentindo. São milhares de clientes que passaram na minha mão no mundo inteiro. Tá todo mundo louco ou tá todo mundo mentindo? Qual é? Pessoas que não se conhecem entre si. Nunca se perguntaram? Então fica difícil, o assunto raso, fica raso. Ninguém quer se aprofundar na verdade, né? De que eles estão aqui, o quanto eles controlam tudo isso. Toda essa simulação, através de tecnologia, que hoje a gente até conhece alguma coisa, mas está muito longe de ser a realidade deles. Entende?
Então, é isso. Eu não respondo particularmente sobre caso nenhum. Acho que esse assunto é um assunto que virou moda, agora todo mundo fala, até os artistas, até a Anitta, né? Já viu, o outro não sei quem. É um monte, mandam para mim um monte de vídeo de artista falando. Agora todo mundo vai pegar o hype, todo mundo quer, ninguém quer ficar para trás. Não é? Mas é para te distrair bem. Enquanto, ai, você viu? A fulana também viu. Ai, o OVNI, né? Porque isso, porque aquilo. E tal. Eu falei, gente, isso é pura distração. Entende? Para não mexer naquilo que tem que mexer. Ou a gente encara que eles estão aqui e que manipulam, que nós somos todos, o humano é manipulado o tempo inteiro, ou a gente não vai nunca tirá-los daqui. Logicamente, eles manipulam esse outro lado, principalmente quem está na mídia, porque favorece, em uma série de coisas favorece, e aí mantém todo mundo naquele nível, né? No nível do acobertamento. Fica difícil. Essa não é a minha opinião. Eu sou, como diz o Dr. John Mack, eu não acredito em extraterrestre. Eu sei que eles existem. Entendeu? Quando você acredita, quando você tem fé numa coisa, é porque você ainda não se convenceu. Então eu não acredito, eu não tenho fé. Eu sei, porque é a realidade que eu vivi aqui anos e anos e anos. E com as pessoas e com os clientes que também passaram por essa experiência. Isso não é inegável. Não tem como ninguém negar.